Olá, bom dia. Hoje é sábado, 26 de julho de 2025 e estou aqui então para falar, fazer a live do sábado. Todo sábado eu faço uma live. Eu sou o Willis e sou psicoterapeuta, escritor, etc. Esse tema de hoje, ele me veio à mente recentemente, lá na Copa do Mundo de Clubes. O, Numa entrevista, o jogador de futebol Estevão, do Palmeiras, que agora é do Chelsea, foi perguntado sobre como ele se sentia. Aí, tipo assim, encerrando a sua passagem pelo Palmeiras e também sobre o fato de que ele, a partir dali, iria ser jogador do Chelsea, da Inglaterra. E ele é um rapaz, menino, né? Um garoto assim, de 18 anos, fazendo 18 anos praticamente, respondeu e falou sobre a sua. Como ele se sentia. Se sentia um tanto ansioso, um tanto, digamos assim, tenso, coisas assim. E, com a maior tranquilidade, ele falou sobre isso, né? Sobre como é que ele estava se sentindo e a mudança que a vida dele iria ter, coisas desse sentido, nesse sentido. E aí a imprensa, a chamada imprensa do futebolística, boa parte, né, caiu de críticas em relação a ele, inclusive torcedores, coisas assim. E surgiu então aquelas pessoas, aqueles adultos, né, que estavam falando a respeito da. Tipo assim, ele não devia ter declarado isso. Como é que ele foi perguntado como é que ele estava, como é que ele estava se sentindo, ele respondeu. Mas os adultos, os comentaristas de futebol, que hoje existem aos milhares, de certa forma caíram na crítica em relação ao fato dele ter se posicionado e falado dele, como é que ele estava se sentindo, coisas assim. E é interessante que tem muitos desses comentaristas que são já mais velhos em idade, partiram para esse lado de falar de que ele não devia ter dado essas declarações, aquelas declarações, porque não cabia e coisas assim. Então, tipo assim, ele foi ingênuo ao responder com honestidade aquilo que estava sentindo. E também depois teve outro episódio no futebol, outro episódio do treinador do Flamengo, Felipe Luiz, que também externou com sinceridade a questão do próprio time e do jogador que não vinha se esmerando nos treinamentos, então não era relacionado para jogar, coisas assim. Também essa imprensa caiu matando em cima do Felipe Luiz, dizendo que ele não devia ter falado isso, ter falado a verdade, ter falado aquilo, tal, que não cabia, etc. Então, são dois exemplos do mundo do futebol. Mas o interessante é que
Parece-me que o mundo do futebol é um mundo à parte da nossa sociedade. E não é. Faz parte da sociedade, inclusive muitas vezes é representativo da própria sociedade que nós estamos vivendo. Estou falando aqui do Brasil. E aí me veio então essa questão, né? Tipo assim, então de repente você ser sincero, verdadeiro, você é taxado como ingênuo, como tipo assim, não devia falar isso, não devia falar aquilo. E a nossa sociedade vive muito disso, de que quem fala a verdade, de repente, é massacrado, no sentido de que não pode ser verdadeiro. Não pode, porque ser verdadeiro é ser ingênuo, coisas desse tipo. Então vejam vocês em que sociedade que a gente vive, onde que a honestidade é tida como ingenuidade, fora de propósito, coisas assim. E a ingenuidade é uma qualidade até, né? Todo mundo passa por um período de ingenuidade, de alguma, digamos assim, alguma pureza sem restrições, sem censura. Então você, às vezes, lógico, comete alguns erros, né? Mas não tem a ver. Tá? Quer dizer, a honestidade não pode ser levada a esse ponto de que você não pode ser honesto. Você não pode falar com clareza aquilo que pensa, aquilo que entende. Todos nós podemos sim falar a verdade. Pode ser que não seja a verdade dos outros, mas é a sua verdade. Então você tem, é um valor, né? A verdade é um valor. Ser verdadeiro é um valor. Ser honesto é um valor. E de repente a sociedade diz para você: não, você não pode ser honesto porque nós vivemos num mundo cheio de desonestidade. Então vamos passar o pano para quem mente. Verdade é essa, né? E aí, no caso eu citei como exemplo, principalmente do rapaz, do Estevão, né? Ele estava no papel dele de falar o que ele sentia. Tipo assim, a pergunta é: como é que você está se sentindo? Daí você vai dizer: não, eu não estou me sentindo nada. Sabe, você arruma alguns subterfúgios para não responder. E o que ele fez foi ser honesto. E muita gente criticou, inclusive nas chamadas redes sociais e tal. Ah, não devia falar. Por que não devia falar? A pergunta não foi essa? Como é que você está se sentindo? E assim nós vamos pela vida, muitas vezes, introjetando, interiorizando aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós entendemos, por força de que não é de bom tom falar a verdade. Veja que ponto que a sociedade nossa chegou. Hoje em dia, por exemplo, você vê aí os descalabros, né, da maior parte daqueles membros lá do Congresso Nacional, que vivem lá mais pensando nos seus próprios benefícios, nos seus próprios privilégios, ao invés de pensar, né, na vida do povo, como é que o povo se sente, o que pode fazer para melhorar a vida do povo, coisas assim. E aí eles vivem cheios de subterfúgios, cheios de mentiras, cheios de enganações, e todo mundo acha isso normal. De repente, então, nós normalizamos a mentira. Normalizar a mentira para uma sociedade, isso é crucial, no sentido de que impede que essa sociedade evolua. Se você As coisas são sempre baseadas em subterfúgio, em mentiras, em ardis, né?
em espertezas, né? Manipulações. Então, que sociedade é essa que nós queremos construir? Que país é este que nós queremos construir? Baseado na mentira. Então, parece assim uma coisa assim, isso é futebol, né? Não, isso é sociedade, isso é aqui que a gente vive. Então a gente precisa, nós precisamos prestar atenção, porque nós também podemos estar nesse jogo. Nós também podemos estar nesse jogo de esconder a verdade, porque ela é inconveniente para algumas pessoas, para alguns setores da sociedade. Tá? Quer dizer, ela é inconveniente porque fere os interesses de alguns grupos, tá? De algumas camadas, e principalmente essas camadas que se aproveitam, né, da falta de consciência do próprio povo. Então, mentir, de repente, vira uma coisa normal. Falar a verdade não é normal, é ingênuo, certo? É ser, digamos assim, infantil quando você fala a verdade. E isso é muito ruim. É ruim para o todo. Como eu disse, né? Se você quer construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, você tem que abolir a mentira. E você vê mentira o tempo todo. A internet hoje é o grande, digamos assim, o grande espelho da nossa sociedade, onde que as mentiras são colocadas ali com muita tranquilidade. Você vê pessoas, é incrível isso, né? Você vê pessoas, e eu digo assim, adultos, pessoas, né, de mais idade, que se dizem isso e aquilo, mentindo. E falam mentiras com uma tranquilidade enorme. E daí querem exigir que um rapaz, por exemplo, esse, o Estevam, de apenas 18 anos, que ele embarque nessa. Não fale a verdade. Engane. Saia, fuja das perguntas que te fazem. Isso acontece muito, né? Em todos os aspectos, não só no futebol aí, né? Na sociedade. Às vezes o entrevistador, por exemplo, pergunta alguma coisa para um político, ele sai pela tangente, ele não responde. Isso já é um vício, né? Não responder com a verdade. Então, a questão desta pequena live é que a gente precisa refletir sobre isso. Vamos normatizar mesmo, normalizar a mentira? Que sociedade nós queremos construir? Uma sociedade baseada em mentiras, em ausência de verdade? Ou queremos uma sociedade que seja transparente? Que as pessoas falem a verdade e assumam a responsabilidade pela verdade. Porque ser verdadeiro tem as suas dificuldades, sim. Eu já participei de muita coisa, muitos grupos, muitas discussões em vários aspectos, político, ambiental, social, na área da saúde, né? Eu participei de muitas instituições e, logicamente, que é complicado você ser verdadeiro, porque a sociedade, ela se agarra muito, né, nas mentiras, né? Ela se agarra muito nas mentiras. Então, assim, a gente fica ali, tipo, como é que diria assim, compactuando com mentiras, e isso aí a gente não constrói nada de bom com isso, né? O tempo que eu, por exemplo, participei de política partidária, certa vez eu fui ao encontro estadual aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, e eu cheguei lá e questionei algumas questões, algumas coisas, né, da direção partidária, etc. Disseram para mim, disseram para outras pessoas que estavam comigo,
que a gente era ingênuo. Eu fui taxado de ingênuo, porque eu estava pleiteando coisas diferentes daquele grupo que estava lá com as rédeas, né, do partido, digamos assim. Então, eu fui taxado, eu e outras pessoas, como já falei, como ingênuos, sonhadores, românticos, coisas assim. É porque as pessoas usam de alguns termos, né, pejorativamente contra você quando você fala a verdade. E aí, foi aí que eu comecei a perceber que eu estava no lugar errado, que aquilo ali não era para mim, eu não conseguiria ficar ali, né? Tendo que esconder a minha verdade, não questionar nada e só dizer amém. Inclusive usei esse termo, eu disse, eu não vim aqui para dizer amém para todo mundo, né? Eu vim aqui para discutir, para debater as questões, e assim é. Tanto é que mais à frente eu deixei esse lado de participação política partidária porque não conseguia conviver com a mentira. E a mentira está presente, seja na direita, seja na esquerda, a mentira está presente, porque as pessoas querem manipular você. Você não pode ser aquela pessoa honesta, transparente, você tem que ser igual aos outros e esconder coisas por debaixo do tapete. Isso em várias questões, inclusive profissionalmente. Você não pode, sabe, usar da verdade. A verdade é só uma retórica. Eu vivenciei isso na minha vida e percebi que quando eu comecei a ser mais transparente, digamos assim, falar aquilo que eu pensava realmente, parar de me esconder, né? De usar subterfúgio para boa convivência. O pessoal fala muito sobre isso, né? Para conviver é preciso ter jogo de cintura, mas não sei o que lá. Eu saí fora por causa disso, porque eu não estava afim de abrir mão de algumas verdades que vinham dentro de mim e que eu achava importante. E até hoje acho, acredito, penso ser importante. Então, a gente vai observando essas coisas e vai vendo, então, que a sociedade nossa, ela tem caminhado para essa coisa da normalização da mentira. E você, que é uma pessoa que a gente diz, assim, aquela pessoa de bem, aquela pessoa que acredita em valores, né, em valores que darão sustentação a uma boa sociedade, você não pode ficar calado diante disso. A gente tem que participar mais, quer dizer, a gente não pode, né, se omitir naquilo que se refere à verdade, a ser verdadeiro, a ser honesto, porque senão a gente sucumbe e a coisa fica do jeito que vai em direção aí ao caos, coisa que nós estamos vivendo hoje. Quantas, quantas retóricas, quantas narrativas mentirosas vêm dirigindo, né, a mente, vem sendo jogado na mente do povo em geral. Quantas? São inúmeras. Vamos partir por um exemplo bem claro, por exemplo, essa coisa do ilícito, do crime, sabe? Por exemplo, de repente, nós fomos levados a crer que a criminalidade é só isso que a gente vê na televisão. É o ladrão, é o isso, é o aquilo e tal. Não. Existem várias camadas de criminalidade na nossa sociedade. Existem vários tipos de crimes que são cometidos na nossa sociedade o tempo todo. Crimes. Podem ser assim, crimes que não são
tipificados, né, pela lei, mas que são crimes contra os valores que deveriam permear a nossa sociedade. Quantos crimes existem, né? Não existe só, existem crimes que vão, como se fosse uma cebola, né? São várias camadas de criminosos e de ilícitos que são praticados no Brasil, tá? Tô falando do Brasil, lógico, tem no mundo e tal, mas eu vou falando do Brasil. Tem muitos. Não será crime, por exemplo, ilícito, porque o ilícito pode não ser ilegal, mas é imoral. A lei moral é maior que tudo. Então, quando você desvia dinheiro, por exemplo, da área da educação, da área da saúde, para pleitos individuais, né, de políticos que querem, que querem e se beneficiam dos recursos públicos em detrimento né, a esferas que são super importantes na nossa vida, como educação, saúde, habitação, saneamento, coisas assim. Então você vê, isso é crime. Você tira o dinheiro da área da educação, daquilo que poderia ser investido na formação das nossas crianças, dos nossos jovens, e até mesmo da alimentação dos nossos jovens, né, menos favorecidos. Esses recursos são desviados o tempo todo, não só na esfera federal, tá? Mas na esfera estadual também e na esfera municipal também. Muitos recursos são desviados dos seus propósitos, né? Sempre eles dão um jeitinho para tirar os recursos daquilo que interessa ao povo em geral, a maioria, para beneficiar a minoria. Minorias econômicas, sociais, aquelas pessoas que financiam candidaturas a deputado estadual, federal, vereadores, senadores. Essas candidaturas são financiadas, né, para que esses políticos vão lá defender interesses de minorias, de oligarquias, de corporações, etc. Esses recursos são, as eleições são, na verdade, viciadas. Por isso que se elege o tempo todo as mesmas pessoas. Em todo lugar você vai ver isso. Né? De vez em quando, na época de eleição, eles aparecem, botam um outdoor dizendo que trouxeram não sei quantos milhões para um hospital aqui, para uma creche ali e tal. Mas esse dinheiro já é do povo. Não é dinheiro que sai do bolso deles. Do bolso deles não sai dinheiro. Sai do bolso nosso, nós todos que pagamos impostos, etc. Isso é uma verdade. Só que é uma verdade que é escondida. Porque o povo, em geral, o eleitor, também não presta atenção nas coisas, fica só sendo distraído por tudo que passa na televisão, por tudo que passa no celular, etc. E não presta atenção na vida real. Então nós não podemos, nós precisamos compreender. Nós, quando eu falo, somos todos nós. Precisamos compreender em que parte que nós estamos colaborando para que vivamos aí uma vida baseadas em mentiras, na ausência da verdade. Então, quando alguém em algum campo vem e fala a verdade, essa pessoa é massacrada. Como foi aí o rapaz, o Estevão, o Felipe Luiz, que eu citei, e outros tantos, né, que também tem. Então você não pode falar a verdade, porque aí vem alguém e desce a lenha no você, que você é ingênuo, que você não sabe de nada, etc. Coisas assim. Atacam principalmente as pessoas, não as ideias. Vamos discutir a verdade e a mentira, a verdade e a ingenuidade. Vamos discutir isso? Não, não vamos discutir.
Vamos simplesmente rotular alguém. Tipo assim, esse aí é um ingênuo. Ele está falando a verdade, ele é um ingênuo. Não pode falar a verdade. Tem que continuar tudo, né, sob a mentira, sob o grande manto da mentira. Tem que continuar sendo assim. Então, gente, hoje é só essa reflexão para que a gente pense um pouco mais a respeito do quão verdadeiro nós estamos sendo. Será que nós também achamos, quando falamos a verdade, nós também estamos sendo ingênuos? Ou nós estamos querendo realmente algo mais, uma sociedade mais verdadeira, mais honesta, em todos os aspectos, tá, gente? Porque em todos os aspectos hoje está ali implantado a mentira. E se você se posiciona contra, você é taxado. Então, daí você é ingênuo, você é burro, você não sabe o que está falando, e coisas assim. Logo vem alguém e desqualifica. Né? Então, assim, você, quando fala a verdade, é desqualificado. Ah, não, ele é o ingênuo, coitado, né? Tá falando, não sabe o que está falando, e coisas assim. Será que você já pensou sobre isso? Se não pensou, pense um pouco e veja. Porque nós, individualmente, podemos fazer a diferença no sentido de ir também se posicionando na sociedade. Né? Se cada um vai se posicionando, digamos assim, cada um for se posicionando a favor da verdade, doa a quem doer, nós vamos mudando um pouco a nossa sociedade, o nosso país. Então é isso hoje. E veja bem, esse vídeo não se trata de falar exclusivamente sobre política, nós estamos falando sobre valores. Valores. A verdade, a honestidade são valores que deveriam permear a nossa vida em sociedade, em todos os setores, tá? Seja no trabalho, seja na família, seja na religião, né? Na sociedade de modo geral, na educação, todo. As pessoas não nós precisamos. É aquela história, não adianta a gente falar assim, a sociedade deveria ser melhor e tal, mas qual é o melhor que você pode dar para essa sociedade? Então é isso aí, gente. Paz e luz para todos vocês e até a próxima.